Muito boa noite, queridos irmãos. Estamos hoje, nessa noite de quinta-feira, em mais uma devocional. E no dia de hoje, eu queria convidar vocês a fazerem um processo um pouco imaginativo, porque eu acredito que nesses tempos de pandemia, a gente precisa ser um pouco mais imaginativo para que aquilo que a gente vive em todos os aspectos, seja no trabalho, na sociedade, com os nossos familiares, ganhe um pouquinho mais de sentido. Então, a gente sabe que Jesus, em seu ministério, muitas vezes ele sentava com as pessoas nas suas casas, na beira da praia, no alto de uma montanha, e dentro da sinagoga também, né? Que seria a nossa igreja hoje. Mas nesse momento de devocional, que é para os nossos, para aquelas pessoas que já estão aqui com a gente durante mais tempo, são as pessoas que costumam assistir nossos devocionais, eu queria que vocês fizessem esse processo imaginativo de pensar que nós estamos, quem sabe, numa mesa, comendo alguma coisa juntos e conversando. Bom, nesse momento eu tô no meu quarto, então eu poderia estar aqui também com algumas pessoas trocando uma ideia. E é nesse clima, né, nesse pensamento, nessa imaginação que eu queria convidar vocês para conversar um pouco e para trocar alguma ideia sobre algumas palavras, né, algumas palavras que a gente encontra na Bíblia. Eu vou orar então para a gente começar. Senhor, obrigada porque nós podemos no dia de hoje estar em comunhão, apesar de não estarmos no mesmo espaço, talvez não no mesmo tempo. O seu espírito, ele nos une, ele faz a sua igreja estar próxima, estar junta e se fortalecer. Eu te agradeço porque apesar de todas as dificuldades que a gente tem vivido no nosso cenário atual, o Senhor não desiste de nós, não desiste da sua igreja. E eu oro para que essa palavra possa edificar os meus irmãos, possa edificar a mim mesma e que a gente possa relembrar de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós e de como necessitamos sempre e sempre de nos conectarmos à videira que é o Senhor e que longe da videira nós simplesmente somos galhos secos, sem vida. Eu oro para que essa palavra de hoje possa realmente vir de encontro às necessidades dos meus irmãos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar vocês para lerem comigo um versículo que encontramos lá em Filipenses 3:10, que diz o seguinte: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Esse é um texto de Paulo, né? E para as pessoas que já conhecem um pouquinho de como é essa escrita de Paulo, eu particularmente acho que Paulo escreve de uma forma muito potente, né? Muitas vezes apaixonada, digamos assim. E eu vejo muito isso nesse versículo aqui que ele escreve, num contexto ali de Filipenses, em que ele estava tentando falar um pouco sobre a verdadeira justiça de Deus, né? O que seria a justiça de Deus? Que a verdadeira justiça de Deus tem a ver com essa fé em Cristo, que não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer exatamente com as nossas mãos e pelos nossos próprios méritos. E Paulo, ele fala de uma forma tão potente muitas vezes, que ele às vezes pode parecer um pouco radical demais para algumas pessoas, quando ele fala, por exemplo, né, que ele vai considerar todas as outras coisas como lixo para que ele possa ganhar o que há em Cristo, que ele prefere considerar tudo perda para que ele possa ser achado em Cristo. Bom, e eu tenho me debruçado muito nos últimos tempos sobre esses temas que envolvem o sofrimento, a cruz, a alegria, porque nós temos vivido tempos muito difíceis e dependendo da vida de cada um, os tempos são mais difíceis ainda. Eu particularmente tenho vivenciado um processo de cura, né, da depressão. Então, para quem já passou por isso, sabe que a gente vivencia situações muito, muito dolorosas e difíceis, e por isso tem sido difícil, mas também muito interessante e prazeroso também. Buscar em Deus e buscar na Bíblia, na palavra que a gente já conhece, o consolo que a gente precisa para viver o sofrimento, para entender um pouco melhor quem Deus é, quem nós somos, como esse mundo funciona. E para quem vive momentos difíceis, como eu e como tantas outras pessoas nessa atualidade, né, que a gente está vivendo hoje, muitas questões surgem, perguntas clássicas de muitos e muitos séculos. E num livro do Philip Yancey, para quem conhece, ele uma vez colocou algumas perguntas que poderiam ser feitas pelas pessoas nesse momento. Algumas perguntas como, por exemplo, se Deus realmente está no controle, por que tudo parece tão volúvel, tão injusto, quem sabe?
E sim, muitas dessas perguntas, às vezes a gente consegue algumas respostas, encontrar um pouco mais de consolo, mas muitas delas podem nos trazer grandes momentos de reflexão, quem sabe grandes momentos de dúvida que fazem parte da nossa caminhada de fé. E nesses momentos de muita dor e de muita dificuldade, eu queria até comentar com vocês sobre uma oração que se chama oração de lamento, que eu aprendi recentemente com um pastor que tem esse nome. Eu já fazia essa oração sem saber que tinha esse nome, mas essa é uma oração em que a gente encontra, por exemplo, na Bíblia, Jó, né, fazendo isso. Ele tá ali diante de um sofrimento sem explicação e ele vai lá e questiona Deus, briga um pouco com Deus, coloca as coisas ali para Deus, né, com sentimento de raiva, quem sabe. A gente encontra também nos Salmos, muitas vezes, Davi, né, nesse momento em que tá ali lamentando sobre as questões da vida. E o pastor me falou de alguns passos dessa oração de lamento, que além da gente ter essa liberdade que Deus dá sim, da gente, quem sabe, reclamar, questionar, cobrar, a gente pode também seguir outros passos. Esses outros passos que vêm depois desse momento em que a gente realmente desabafa tudo com Deus, e é sempre importante lembrar que a gente tem essa liberdade, esse espaço, porque Deus é o nosso Pai e Ele sabe o que a gente passa. E Ele nos deu esse espaço para que a gente possa conversar com Ele absolutamente tudo que realmente passe dentro do seu coração. Mas é muito importante para que a gente simplesmente não pare, né, simplesmente numa reclamação, um desabafo, num lamento, que nesse mesmo momento a gente pregue pra gente mesmo, né, para que a gente relembre, para que a gente traga à memória o que dá esperança, como a gente vê lá em Jeremias, que a gente pregue pra gente mesmo, puxa, eu tô me sentindo assim, talvez eu esteja acreditando numa coisa diferente do usual, mas eu quero lembrar do que Deus fez aqui na minha vida. Eu quero lembrar das promessas que Ele tem pra mim. Quem sabe pode ter um momento até de perdão também, da gente pedir perdão a Deus por algumas coisas. É um momento de pregação mesmo para si próprio e de conversar ali com a nossa própria alma, né? E de, enfim, entregar tudo para Deus, né? Que essa conversa possa ter tanto um lado do desabafo quanto um lado da gente pregar para si mesmo e deixar Deus falar com a gente também. E nesses momentos eu tenho relembrado de muitas palavras que eu já ouvi outras vezes, mas que nesse momento tem tido um lugar especial. Então eu queria convidar vocês para lerem um outro versículo comigo, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, do 11 ao 12a, que diz o seguinte: Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. A gente sabe que o livro de Apocalipse às vezes é um pouco difícil por conta dos simbolismos que a gente encontra ali. E esse versículo, ele tá num local ali que tá falando sobre a mulher e o dragão, né? A mulher seria justamente a imagem da mulher que dá a luz ao Messias, a Cristo, e o dragão seria o Satanás, né? O acusador das nossas almas. E essa fala seria mais ou menos ali a fala dos mártires, das pessoas que morreram por causa de Deus, das pessoas que sofreram demais por causa de Deus. E diz justamente que eles só venceram apesar de todo o sofrimento por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se. A gente vê aqui um grande conflito da igreja como um todo, a igreja de Cristo. Nessa passagem, nesse contexto, a gente vê que o sangue sacrificial de Cristo, né, que é esse descendente da mulher, ele derrota Satanás, que seria o acusador do seu povo, né? Satanás muitas vezes opera até hoje assim. Tudo isso, na verdade, são apenas, digamos, sintomas desse dragão que sabe que o seu tempo está findando. É muito importante a gente lembrar disso, né? Que os sofrimentos dessa vida caída, dessa vida que tem sofrimento, dor, morte, problemas por conta do nosso pecado, porque toda a natureza e todos nós estamos ainda vivendo em condições caídas desde a queda, tudo isso tem tempo marcado, né? Tudo isso em algum momento vai findar e nós vamos viver uma vida completamente plena, né? Alegre, feliz,
sem morte, sem sofrimento, com novos corpos, com a criação totalmente restaurada. E eu queria relembrar vocês do que eu estou sendo relembrada, que o Novo Testamento, ele tem uma atmosfera muito impactante. Por todo o Novo Testamento, assim, uma atmosfera de confiança. Os cristãos primitivos, eles muito pouco falavam sobre derrotismo. Não havia esse clima de derrotismo entre os cristãos primitivos. Por incrível que pareça, algumas palavras como vitória, conquista, triunfo, superação eram vocabulários dos primeiros cristãos. A grande diferença é que essa vitória, ela era atribuída à cruz. Olha que incrível pensar nisso. Se hoje tivéssemos assim um observador, né, olhando para o que aconteceu com Cristo, se Cristo morresse hoje, provavelmente a gente ouviria com muita incredulidade que aquele Cristo, que esse Cristo crucificado, ele é um vencedor. Talvez muitas pessoas falassem como falaram na época. Nossa, mas olha só, ele tá ali, pregado, estirado, morto, completamente despojado da sua liberdade. Ele tá impotente. O que eu vejo ali é só derrota. Provavelmente essa seria a descrição e a crença de muitas pessoas, como foi na época. Só que os cristãos, eles existem, né? Vocês vão concordar comigo, para afirmar que a realidade, ela é sempre o oposto da aparência. A gente sabe que o que a gente segue, que a nossa fé, ela não tem a ver com o que a gente vê. Ela é muito, muito além disso. O que aquelas pessoas viam lá na cruz parecia ser o bem derrotado pelo mal. Só que a gente sabe que a morte de Jesus na cruz, ela significa que o bem derrotou o mal. Ali naquela cruz, daquela forma, o próprio Jesus ele conquistava a vitória. Na verdade, o que parecia ser vítima, na verdade era um grande vitorioso, e a cruz, ela é o trono onde Deus governa o mundo. Pense nessas afirmações, o quanto elas são impactantes. Talvez para nós que ouvimos isso constantemente, já seja comum, né? Mas por isso a gente precisa pregar constantemente pra gente, porque essa mensagem ela precisa ser diariamente impactante na nossa vida. Queria ler com vocês então um último versículo que fala o seguinte, lá em Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Paulo mais uma vez descreve aqui nessa passagem, né, como os poderes do mal eles cercaram Jesus, eles se concentraram na cruz. A gente leu isso em vários momentos em que a gente estudou a Bíblia, o quanto muitas vezes houve uma grande tentativa de que Jesus não fosse a cruz, de que Jesus fosse revelado antes da hora, de que no fim das contas ele não cumprisse aquilo que Deus tinha para o ser humano. Só que Jesus naquela cruz, daquela forma, ele despojou todo mundo. E aquilo foi exatamente um espetáculo público. Ele triunfou sobre todo mundo na cruz, mesmo que muitas pessoas não enxergassem isso. Como eu falei para vocês, para os primeiros cristãos, esses temas eram muito comuns, muito celebrados. Os nossos primeiros pais, a gente estudou alguns deles, né, na série passada de estudos, nossos primeiros pais ali gregos, latinos, como Santo Agostinho, Atanásio de Alexandria, eles valorizavam muito também esses temas. Isso se perdeu um pouco ali com alguns teólogos medievais. E sabe quem recuperou esse tema? Lutero. Lutero é um grande celebrador dessa vitória na cruz. Não é à toa que nós temos uma teologia da cruz. Não é à toa que nós temos tantos textos, tanta fonte, tanta pregação que enfatiza a cruz como a nossa alegria, como a nossa vitória, como o caminho. Diante do sofrimento, diante da angústia, quando a gente não entende nada, nós somos privilegiados por termos essa celebração da vitória na cruz, da conquista pela cruz, da celebração da cruz na raiz da nossa teologia. Eu queria só fazer uma ressalva, porque eu sei que hoje em dia esse tema do triunfo, da vitória, né, na religiosidade da contemporaneidade nossa aqui evangélica, geralmente costuma estar muito associado a outros tipos de discurso que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, que estão desassociados da revelação de Deus, da revelação da cruz, e não é desse tipo de triunfo e vitória que a gente está falando. Dessa vitória e dessa conquista, como eu mencionei, que permeia todo o Novo Testamento. E hoje, exatamente hoje, 40 dias depois da Páscoa, a gente celebra, a gente lembra a ascensão de Cristo. Que é justamente um tempo aí de 40 dias, né, que depois que Jesus morreu, ele ainda conviveu com os seus discípulos. Ele ainda ensinou sobre o seu reino enquanto ele estava por aqui, e depois ele, de fato,
subiu definitivamente nos céus, né, como a gente chama, eles viram Jesus indo pelas nuvens. E ele ensinou também que os seus discípulos, que os seus seguidores, que o seu reino, ele é um reino que, por mais contraditório que pareça com a lógica do nosso mundo, o reino de Jesus é um reino que é vitorioso na cruz, que é um reino que se alegra pelo sacrifício, que é um reino que continua tendo esperança, apesar de muitas vezes a gente olhar para todos os lados e parecer que nada que a gente tem por aqui vai poder realmente nos dar esperança. A nossa esperança, ela tá além do que a gente vê nessa terra, além do que a gente vê no nosso país, no nosso mundo, no nosso cenário. A nossa esperança, ela precisa estar na cruz. E quando a gente não entender nada, quando a gente tiver um sofrimento muito profundo, a minha oração é para que eu e você, a gente possa de alguma forma buscar isso em Deus, buscar esse contentamento em Deus. Pedir para Deus, Senhor, eu quero celebrar a vitória que o Senhor conquistou na cruz, para que eu vivesse em plenitude de vida, para que eu tivesse uma vida abundante, para que eu tivesse alegria no meu cotidiano e esperança no meu cotidiano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de trocar essa ideia aqui comigo hoje e eu queria fazer uma oração para encerrar. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigada porque nós temos a oportunidade de nos conectarmos de alguma forma, mesmo estando distantes corporalmente. Muito obrigado pela tecnologia que pode nos unir ainda. E eu oro para que o Senhor nos ajude a cada dia lembrar da sua palavra, lembrar do seu sacrifício na cruz, lembrar que nada do que o Senhor fez foi em vão. Eu oro para que eu e para que os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra hoje, que eles possam se alegrar, apesar de tudo que eles possam ver, de morte, de destruição, de negatividade, de falta de esperança, que assim como eu tenho relembrado das suas palavras, o Senhor tem me ajudado a pregar para mim mesma, eu oro para que o Senhor ajude os meus irmãos a pregarem para si mesmos sobre a vitória que o Senhor conquistou na cruz. Que o Senhor nos ajude nesse dia de ascensão a lembrar que o Senhor foi, mas que o Senhor um dia vai voltar. E que essa vida aqui que a gente está tendo, ela é uma parte de uma eternidade que a gente vai viver certamente em muito mais abundância e plenitude com o Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Eu te agradeço porque o Senhor sempre está conosco, como o Senhor prometeu, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu não tenho instrumentos aqui, eu também não quero cantar aqui sozinha, eu vou deixar com vocês um pedacinho de um hino que a minha mãe canta, né? Da outra vez a minha mãe tocou aqui pra gente no devocional, então eu vou deixar um pedacinho de um hino que ela cantou para que vocês possam louvar também juntamente com ela.